Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 22 até o capítulo 2, versículo 10. Assim está escrito: Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse o texto que vamos meditar, um texto bastante longo, mas aqui nós vamos definir alguns pontos importantes, falando sobre a nossa autobiografia espiritual, à luz da palavra de Deus. A nossa história de vida com Deus, mediante a sua palavra. O apóstolo Pedro, escrevendo àqueles irmãos que estavam dispersos, teve o cuidado de pontuar cada coisa no seu devido lugar, mostrando a eles o valor da palavra de Deus como elemento ativo na atuação da obra da salvação. A palavra de Deus, que ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é permanente. Esta palavra, ela promove estes resultados para que as pessoas se cheguem a Jesus Cristo. Não há outro meio de se aproximar de Jesus a não ser através da palavra. Mesmo porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, em primeiro ponto está aqui a palavra de Deus, que é a testemunha fiel. O legado que Deus deixou permitiu aos homens, instruindo-os
que deixassem registrados para nosso ensino, para nosso conhecimento, para que através das Escrituras tenhamos esperança e possamos entender o caminho, o plano de Deus, o caminho que Jesus seguiu para garantir a nossa redenção, como ela foi efetuada e a maneira como Deus coloca à disposição da humanidade. Todos nós que estamos em Cristo passamos por aquele processo após entender e compreender o amor, o plano de Deus e o sacrifício da vida de Jesus em nosso favor, levando sobre ele os nossos pecados e dando-nos a oportunidade de, salvos e libertos por Jesus, sermos então por ele perdoados e desfrutarmos da sua justiça diante da presença do Senhor nosso Deus. Então Pedro vai escrevendo sobre vários pontos aqui. Ele nos diz aqui, primeiro começando no versículo 22, diz assim: purificando as vossas almas na obediência à verdade. Verdade aqui refere-se à palavra de Deus. Verdade também pode referir-se a Jesus Cristo. Ele é a verdade. Mas nós observamos aqui que isto refere-se com a palavra para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros. E esta palavra que nós ouvimos e temos como única regra de fé, como a maior autoridade com relação às coisas de Deus aqui na terra, é a Escritura Sagrada, palavra de Deus, que nós temos este livro em nossas mãos, nele lemos, nele meditamos, nele nos fortalecemos, edificamos e crescemos espiritualmente. E este livro dá-nos a autoridade necessária para falarmos em nome do Senhor aqui na terra, proclamando os seus feitos poderosos para as gerações da nossa época. E cada um dentro da sua geração vai testemunhando a respeito do Senhor, e esse testemunho ele vai se propagando, passando de pessoa a pessoa, e chegou a nós, e nós estamos cumprindo agora o nosso papel, como estou fazendo nesta oportunidade, anunciando, mostrando, falando, trazendo ao nosso conhecimento o que diz a palavra de Deus. Então Pedro deixou isso escrito, ele diz que a carne é como a erva e a glória é como a flor. A glória do homem é como a flor da erva. Secando a erva, evidentemente a flor vai cair. É só bater o sol. Mas a palavra de Deus, ela não se desfaz. A palavra de Deus, quando ela vem, ela é firme, ela é eterna, ela é poderosa, ela é viva. Portanto, a palavra de Deus, ela age poderosamente no nosso coração. Então, ele diz, a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, nós encontramos aqui a nossa salvação é através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Porém, nós só temos este conhecimento de Jesus como Salvador através da sua palavra. Então, a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela nos leva ao encontro com Jesus para dali resultar a salvação da nossa alma. Se não houver o testemunho, a proclamação da palavra de Deus, os homens continuarão andando em círculo, distantes e separados de Deus. Mas quando a palavra de Deus vem ao encontro deles, esta palavra apresenta Jesus, e eles, conduzidos pela palavra a Jesus Cristo, eles vão ali receber a salvação, porque vão compreender o amor de Deus demonstrado através de Jesus Cristo. Então, nós, em primeiro lugar, somos salvos pela palavra do Senhor. Ou seja, a palavra de Deus gera em nós o nascimento espiritual. Este encontro que nos leva à presença do Senhor nosso Deus. Nós vivíamos uma vida toda arrebentada, uma vida irregular,
uma vida de acordo com o mundo, porém contrário à vontade de Deus e ao plano estabelecido na sua palavra. Então, quando nós temos o contato com a palavra vai clareando, mostrando as coisas para cada um de nós, e quando nós nos deixamos trabalhar pela palavra do Senhor, ela vai gerando transformações profundas na nossa vida, tanto internas como externas, e os resultados começam a aparecer, porque a palavra de Deus, ela quando entra em nós, ela entra viva e poderosa, e ela permanece viva. A palavra de Deus não morre, a palavra de Deus permanece viva. E, portanto, as ações são resultados da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, nós observamos aqui que nós fomos salvos através do anúncio da palavra de Deus que nos levou a Jesus. Através da palavra, nós tomamos conhecimento de que Jesus é o Salvador, a resposta de Deus ao problema da humanidade. Então, esta palavra gera fé em nós e esta fé nos leva à presença de Jesus e Jesus nos recebe, nos perdoa, nos liberta, nos transforma e garante para nós a libertação, a salvação e dá-nos ainda a promessa da vida eterna. Então, este primeiro ponto, nós somos aproximados de Deus, de Jesus, pela palavra. Segundo ponto, nós encontramos e lemos aqui no versículo 22 que nós somos de novo gerados, nascidos de novo, ou regenerados. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós fomos gerados de Deus. Deus nos gerou. Com a entrada do pecado no mundo, o pecado degenerou, desfigurou, maculou, manchou, deturpou toda a vivência que nós tínhamos diante de Deus. O pecado, ao nos assediar e dominar sobre nós, nos degenerou. Quer dizer, tirou de nós a dignidade com a qual nós fomos criados pelo Senhor e nos lançou abaixo. E a pessoa no estado de pecado não reconhece a degeneração que acontece na vida dele por o pecado estar presente na sua vida em todo o tempo. Então, houve essa degeneração. E então, o Senhor Deus agora, através de Jesus, da obra que Jesus fez, quando a palavra de Deus chega a nós, nós somos então, conforme está escrito aqui, sendo de novo gerados, ou seja, regenerados. Fomos gerados por Deus, degenerados pelo pecado e agora regenerados por Deus, ou seja, nascidos de novo por Deus, para servi-lo em todo o tempo. Então nós observamos que somos gerados de novo. Não é de uma semente corruptível, mas é da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Bem, uma vez que esta palavra com a qual nós fomos evangelizados, a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, fomos evangelizados com a palavra, gerou fé, nos levou a Cristo, perdoados, transformados por Ele, agora regenerados, há uma transformação profunda, não é uma reforma, não é uma melhoria, não é alguma coisa passageira, é uma regeneração profunda. É como na linguagem de Paulo diz, aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Quer dizer, ela foi muito além dos efeitos do pecado. Então, esta regeneração de que a palavra de Deus é o elemento principal, aliado com o Espírito Santo, para gerar em nós, para nos gerar de novo.
Jesus, quando disse a Nicodemos, disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E ali Jesus dizia: nascer da água e do Espírito, ou seja, da palavra e da ação do Espírito Santo. Esses dois elementos são indispensáveis para o processo da regeneração espiritual. Então, agora, uma vez salvos, uma vez regenerados pela palavra, nós nascemos de novo e agora fazemos parte da família de Deus. E a semelhança de uma criança quando nasce, ela é nascida na família, ela é adotada pela família, nascido, nativo, filho legítimo, mas tem o abraço da família. Assim, nós também, nascidos na família de Deus, somos adotados por Deus para a família divina, a família dos céus. Somos, então, regenerados e agora precisamos de que o nosso crescimento seja promovido. E de que forma nós vamos crescer espiritualmente? Como é que a nossa vida com Deus vai se desenvolver? A vida de um bebê, ela vai se desenvolvendo através do leite materno e, com o passar dos meses, através dos demais elementos que lhe são dados. E a mãe, com todo cuidado, vai cuidar daquela criança para que, através da alimentação, ela vá tendo os nutrientes necessários, vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai se fortalecendo. Então, também, na nossa autobiografia espiritual, nós fomos salvos por Jesus através da palavra, a palavra nos levou a Cristo, fomos regenerados pela palavra e agora, como novamente nascidos, aqui no capítulo 2, o versículo 2 diz, versículo 1 diz que é para deixar a malícia, o engano, o fingimento, a inveja e as murmurações. Isso eram coisas que fazia o nosso caminho do dia a dia, uma vida sem Cristo. Agora, em Cristo, essas coisas precisam ser deixadas de lado. Elas não podem mais continuar na nossa vida. É inadmissível alguém que veio a Cristo, foi salvo por ele, está desfrutando da comunhão com Jesus, que tenha malícia, que tenha engano, que tenha fingimento, que tenha inveja e que pratique a murmuração. É inadmissível. Se ainda está neste procedimento, está revelando, na verdade, que ainda não passou pelo processo da regeneração do novo nascimento. Então é preciso passar por essa experiência pessoal com Jesus. E dali, então, vai abrir mão, vai abandonar a malícia, o engano, o fingimento, a inveja e a murmuração. E vai fazer o quê? Agora, como nascidos de novo. Versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. O leite racional, leite puro, leite genuíno, como meninos novamente nascidos. E a palavra de Deus é comparada a este leite racional. Então, nós nos alimentamos com a palavra de Deus. Então, somos alimentados pela palavra de Deus. Então, observe como as coisas vão se desenvolvendo na nossa vida cristã, na nossa vida de fé em Deus, através da salvação que nos foi outorgada por Jesus Cristo. Então, fomos alcançados pela proclamação da palavra, que nos apontou a Jesus, o Salvador. Chegando a Jesus, ele nos salvou, nos recebeu e começou uma profunda obra em nossa vida. E esta obra ele continua aperfeiçoando. O apóstolo Paulo deixou escrito: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. O dia de Cristo será o dia em que Jesus
vai se manifestar em glória para buscar o seu povo. O dia de Cristo será o dia do arrebatamento. E enquanto esse dia não chega, sempre há necessidade do Senhor Jesus continuar trabalhando e aperfeiçoando na nossa vida aquilo que ainda resistem em não se submeter à vontade do Senhor. Então, somos salvos por meio do testemunho da palavra, somos regenerados ou nascidos de novo pela palavra, somos alimentados pela palavra de Deus, que vai promover o nosso crescimento espiritual. E em quarto lugar, nós encontramos nos versículos 4 e 5, diz assim: e chegando para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, observe agora, uma vez alimentados com a palavra do Senhor, nós encontramos aqui que nós somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Isto são as atribuições que o Senhor faz na nossa vida através da ação da sua palavra. Então nós somos edificados pela palavra de Deus. E nesta edificação, ele nos edifica para casa espiritual e sacerdócio santo. Então esta edificação é o crescimento que vai sendo promovido. É como uma construção. Coloca-se os alicerces, faz-se as bases, firma bem as bases e depois vão se levantando as colunas, as paredes, enfim, por cima o telhado, a laje, a estrutura, e assim vai seguindo passo a passo. O nosso crescimento e espiritual, através da edificação, ele também é assim, é passo a passo, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Por isso que nós não podemos nunca nos descuidarmos da palavra de Deus. Porque se nós fecharmos o ouvido à palavra de Deus, se não tivermos o contato com a palavra de Deus para ler, meditar, pesquisar, comparar, nós certamente não vamos ter este recurso, este resultado da edificação que nos é dada através da palavra de Deus, pela qual nos tornamos casa espiritual e sacerdócio santo, com a finalidade de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. Então, isso só vai acontecer no momento em que nós estivermos sendo edificados pela palavra de Deus. Em quinto lugar, nós observamos nos versículos 9 e 10, os versículos 6 a 8, fala sobre Jesus como a principal pedra de esquina, que foi posta em Sião, pedra eleita e preciosa. Para quem crê, ela é preciosa. Para os rebeldes, ela é uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. Mas, seguindo nos versículos 9 e 10, nós vamos encontrar aqui a seguinte expressão: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, éreis trevas. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então veja as designações que o Senhor Deus nos dá
através da sua palavra. Então aqui está o comissionamento. Nós somos comissionados pela palavra de Deus. Ou seja, somos chamados, preparados, capacitados pela palavra e agora então enviados pela palavra, por Deus, através da sua palavra, para realizarmos a obra que ele nos confiou aqui na terra. Então nós somos agora comissionados pela palavra de Deus. Então de que forma? Então ele nos diz aqui que nós agora somos a geração eleita. Eleitos pelo Senhor, alcançados por ele. Fazemos parte desta eleição maravilhosa. Ele nos escolheu, ele nos elegeu. Segundo ponto, ele nos designou como sacerdócio real. Somos agora, exercemos agora o ofício sacerdotal, o sacerdócio de todo crente. É uma doutrina fundamental da Escritura. Vivermos para interceder. Fazemos o papel do sacerdote, que é a intercessão. Em terceiro lugar, somos uma nação santa. Um povo santificado pelo Senhor. Nos tornamos uma nação, a nação santa, a nação de Deus, os filhos reunidos pela fé. Em quarto, somos um povo adquirido. Nós éramos estranhos, estávamos perdidos, estávamos distantes, mas à luz da palavra de Deus, fomos levados a Cristo, alcançados por ele. Cristo não nos rejeitou. Cristo não faz acepção de pessoas. Todos quantos se chegam a ele pelo seu chamado, pela atração do amor divino, ele os recebe, ele os perdoa, ele salva, ele dá garantia de vida eterna. Então aqui nós encontramos que agora nos tornamos povo adquirido e com uma responsabilidade, uma vez que nós fomos salvos à luz da palavra, regenerados pela palavra, alimentados pela palavra, edificados pela palavra, comissionados pela palavra. Então nós temos agora o dever de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você, cada um de nós, salvos por Cristo Jesus, temos agora este comprometimento com o Senhor de anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Quem nos chamou foi Jesus. Ele disse: vinde a mim. E nós fomos a ele, alcançados por ele, libertos por ele. E agora ele diz para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas onde nós estávamos para vivermos na sua maravilhosa luz. A libertação que nos foi feita através de Jesus. Então nós agora precisamos anunciar estas virtudes a muitas pessoas que estão distantes, que ainda não têm este contato, não teve essa experiência com Jesus. E nós precisamos continuar anunciando. Anunciar hoje, amanhã, depois, enfim, até o último instante que Deus nos dê vida aqui sobre a terra, nós precisamos continuar anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele diz: vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo do Senhor. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então veja quantos resultados importantes da palavra de Deus que constitui a nossa autobiografia espiritual à luz da palavra de Deus. E por fim, depois de sermos atraídos pela palavra, regenerados pela palavra, alimentados pela palavra, edificados pela palavra, enviados ou comissionados pela palavra para fazer a obra de Deus, finalmente nós teremos a recompensa pela palavra de Deus.
porque através da palavra de Deus nós haveremos de receber do Senhor a recompensa. A palavra de Deus, o escritor aos Hebreus diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho da caridade, da nossa fé, enfim, o trabalho que realizamos em nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que um dia vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal. E a palavra de Deus garante-nos recompensas de Deus para quem servir com temor, com amor, com fidelidade, com alegria e com disposição. Então, do começo ao fim da nossa vida cristã, nós observamos aí o valor que há na palavra de Deus para nos tirar do mundo, nos trazer a presença do Senhor, nos promover o nascimento espiritual, o crescimento, nos capacitar para fazer a vontade do Senhor na terra e, por fim, para nos levar à presença do Senhor, de onde Ele haverá de recompensar a cada um dos seus filhos. Então, esta é a nossa história, esta é a nossa autobiografia espiritual à luz da palavra de Deus. Então, quando nós nos encontramos dentro desse texto, nós observamos aqui que valor importante o Senhor atribui à vida de cada um de nós. Isto em relação ao que a palavra dele pode fazer em nós. Se tirarmos a palavra de Deus, nada disso acontece na nossa vida. Mas quando a palavra de Deus está presente, atuante e dinâmica, estas coisas acontecem. Então veja o privilégio que eu tenho, o privilégio que você tem, o privilégio que cada um de nós temos por estarmos servindo ao Senhor e sermos amparados, guiados e aprovados por Ele no exercício da sua vontade. Então que possamos guardar estes pontos chaves da nossa autobiografia espiritual à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós somos salvos porque a palavra nos atraiu a Cristo. A palavra que nos foi anunciada falando de Jesus gerou fé, nos levou a Cristo. Fomos salvos por Cristo, mas quem nos conduziu até lá foi a palavra de Deus. Segundo lugar, chegando em Cristo, nós somos regenerados, ou seja, gerados de novo, nascido da água e do Espírito, da palavra e da ação do Espírito Santo. Ao nascermos novamente, nós então fomos alimentados com a palavra de Deus, à semelhança de um leite racional, não falsificado, que promoveu o nosso crescimento espiritual diante do Senhor. Em quarto lugar, nós, com o crescimento espiritual, fomos edificados na presença do Senhor, a tal ponto que Ele nos designa como templo, como casa espiritual e sacerdócio santo. E a partir desta edificação, observamos lá nos capítulos 9 e 10, que Ele então agora nos comissiona, após capacitar, envia para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em sexto lugar, quando terminar o nosso tempo aqui e o Senhor nos chamar para o encontro com Ele, seremos então recompensados à luz da palavra de Deus. Então, 6 pontos importantes que pontuam a nossa autobiografia espiritual à luz da palavra de Deus. Que possamos ter isso na mente e no coração. E certamente isso vai nos encorajar, nos motivar, nos fortalecer, nos renovar, nos animar a estarmos mais dispostos, mais dedicados, mais submissos à vontade do Senhor e prontos para realizar
a sua vontade aqui na terra, enquanto Ele nos der vida e fôlego. Façamos o trabalho do Senhor, porque somos o resultado do que a palavra de Deus gerou em nós. Sejamos gratos a Deus, anunciando esta importante, maravilhosa e eterna palavra de Deus. Somos gratos a Deus por esta riqueza espiritual da sua palavra em nos promover, em nos dar o crescimento, em nos colocar em comunhão com o Senhor nosso Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.